Evangelho de Jesus, segundo o evangelista Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 15. A partir do verso 15. É o texto que eu escolhi para a nossa meditação. Diz assim a palavra de Deus: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todos os que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos, pois, de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Amém. Que Deus abençoe com a sua palavra, ali. Irmão, nós temos vivido um tempo de muita dificuldade. E uma das maiores dificuldades que nós temos vivido é que um país como o nosso, que deveria espelhar, a grandeza da presença do Senhor, porque é um país cristão, pelo menos é o que a gente vê nas estatísticas, um país cristão, que, ou pelo menos, diz conhecer a Cristo, um país que se diz conhecer a Cristo. E quando a gente olha para a nossa televisão e vê pai matando filho, filho matando pai, e a gente vê aquela multidão de violência, a gente se assusta. Será que nós somos um país cristão mesmo? Será que temos como uma direção, a direção de Cristo? Por isso é importante também a gente verificar a nossa caminhada particular, a nossa vida,
como servos do Senhor, nós precisamos sempre avaliar a nossa vida. O texto que nós acabamos de ler é o sermão que Jesus faz, é o primeiro sermão, chamado Sermão do Monte, né? Uma multidão cercou Jesus, né? Os seus discípulos estavam com ele. Ele então, chamando as multidões e os seus discípulos, e começou a ensinar. E o que ele ensinava? Ora, Mateus, quando escreve, né, o seu evangelho, ele escreve para apresentar Jesus como o novo Moisés, né, como aquele que recebe de Deus para o homem. Mateus escreve exatamente nesse pensamento, né? Quando ele coloca Jesus lá no monte, é como se Moisés estivesse também, né? Lembrando, Moisés recebe as tábuas da lei e transmite a vontade de Deus ao povo de Deus. Moisés escreve, né, as tábuas da lei recebendo do Senhor. E quando Mateus escreve, ele quer apresentar Jesus como o novo Moisés. Ele quer apresentar Jesus como aquele que foi enviado por Deus e traz para o homem a palavra de Deus, traz para o homem a vontade de Deus. Por isso, Moisés estava no monte e Jesus, quando pregou, quando fez o seu sermão, estava onde? No monte. E lá no monte, né, Jesus fala das coisas do reino. Jesus fala das bem-aventuranças, por exemplo. Bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Jesus começa a falar das coisas, né, daqueles que vão participar do reino, daqueles que vão estar no reino de Deus. Jesus começa a pregar e falar daquelas pessoas que estarão com ele no reino, a ponto dele dizer: vós sois o sal da terra. Se vocês não fizerem diferença, como é que o reino de Deus vai se estabelecer nesse mundo? Então vocês, que são o sal da terra, são a luz do mundo, vocês devem viver as coisas do reino agora. Vocês devem viver as coisas de Deus hoje, para que o reino de Deus se manifeste. Porque certamente o Senhor vai trazer juízo sobre essa terra. E a única forma de Deus ser justo é nós pregarmos a palavra, é nós ensinarmos a palavra, é nós apontarmos o caminho. Porque quem ouvir será salvo, quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Então é importante para a igreja pregar, né? É importante para a igreja falar das coisas do reino. E Jesus, ele exatamente diz isso: vocês que estão me ouvindo precisam ter discernimento da importância da vida de vocês. Vocês precisam lembrar que existem duas portas, uma larga e uma estreita. A porta larga conduz à perdição, a porta estreita conduz para a salvação. Aqueles que escolhem a porta estreita, né? Aqueles que escolhem a porta que o caminho é apertado, precisam entrar por essa porta e precisam então viver em conformidade com esse caminho, com o caminho que escolheram, com o caminho que decidiram seguir. Vocês são rebanho do Senhor, vocês são ovelhas do Senhor e precisam viver em acordo com a palavra do Senhor. Então, irmãos, se nós somos o rebanho do Senhor, se nós somos as ovelhas do Senhor, é importante cuidar da nossa vida, cuidar da nossa existência. Jesus, depois de falar da porta estreita, né, ele fala do cuidado que nós devemos ter. A primeira coisa importante, cuidado. Cuidado com o quê? Ora, Jesus diz assim: cuidado com os falsos, acautelai-vos dos falsos profetas que vos
apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, roubadores. Então, a primeira coisa, se você é a ovelha do Senhor, se você resolveu entrar por esse caminho, seguir a Cristo, se você resolveu caminhar nesse caminho, a primeira coisa importante como ovelha é você estar preparado, né? Preparado com algumas coisas que vão acontecer na sua vida, né? Algumas coisas que vão se estabelecer na sua caminhada, né? E Jesus vai assim: acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles não são ovelhas, são lobos e estão vestidos de ovelhas. Então como é que você vai se afastar de alguém que está vestido de ovelha, mas é lobo? Como é que você vai se afastar de alguém que está vestido de ovelha e no seu interior é lobo devorador? Quando você está com uma ovelha, tudo bem, ovelha com ovelha se dá bem, mas quando você está com alguém que é o lobo, você também está bem, porque você não sabe que ele é lobo, não é? É a ovelha, está lá, está vestido, está, né, maquiado, está lá. A ovelha parece, mas não é. Irmãos, esse é o primeiro alerta de Cristo, né? Um alerta muito importante para a nossa vida. Porque quem escolhe a porta estreita vai acabar andando, né, num caminho apertado, num caminho difícil de andar. E além do caminho ser apertado, ainda há algumas armadilhas nesse caminho, principalmente quando a gente se depara com alguém que se diz da mesma fé, da mesma caminhada, e apesar de dizer isso, está tentando nos afastar de Deus, está tentando nos tirar da presença do Senhor. Por isso a importância do alerta de Jesus. E aí eu queria definir com vocês, né, a importância desse alerta, porque Jesus diz assim: como é que você vai conhecer alguém que está vestido de ovelha e é lobo? Como é que você vai conhecer alguém que está revestido, né, com uma máscara, e você não vai conseguir conhecer essa pessoa? Jesus vai dizer assim: olha, pela árvore você vai conhecer os frutos. Você imagina, né? Uma árvore vai, por mais que você pode ela, né? Poda, corta, e você diminui as estruturas dela, você tenta disfarçar ela, quando ela frutificar, você já sabe. Lá em casa eu já contei, né? Tem um limão tangerina laranja que cresce lá, e eu não sei o que é, se é limão, se é tangerina, se é laranja. E ela cresce, e está lá. Já tem 10, 15 anos lá, e eu não consigo definir se é tangerina, se é limão, se é laranja. Não consigo, ela parece limão, tem cheiro de tangerina e pode ser laranja. E eu não sei o que ela é, não sei. Mas está crescendo lá. Mas quando ela frutificar, aí não tem como, eu vou dizer quem ela é, né? Então leva um tempo, né? Para você, então, encontrar, né, aquele fruto, vai ter um tempo. Tem um tempo que precisa ser maturado. E é exatamente isso, né, na Igreja de Cristo. Quando você começa a viver a vida cristã, você vai perceber que muitos estão caminhando igual, né, a você, mas de repente, lá na frente, alguém vai se apresentar, né, diferente. Lá na frente alguém vai se apresentar diferente. Porque uma hora você vai ver os frutos, o resultado daquela vida cristã. Então Jesus está dizendo assim: olha, pelos frutos você conhece a árvore.
Pelos frutos você conhece a árvore. Não dá, né, para a maçã da laranja. Não dá, né? Uma hora a laranjeira vai brotar laranja. Então, atente, né? Porque os frutos são importantes na vida do cristão. E aí você também precisa se cuidar, né? Porque o reino de Deus é muito claro, Jesus vai dizer isso, né? Olha, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada fora. Então eu queria dizer o que Jesus está nos informando, né? Olha, irmãos, quando chegar, né, a gente pode enganar muitas pessoas. Pode. Eu, você, podemos enganar muitas pessoas. Mas eu e você precisamos fazer avaliações da nossa vida. Eu e você precisamos. Nós precisamos avaliar a nossa caminhada, a nossa estrada. Nós precisamos lembrar o que estamos fazendo. No reino de Deus, uma coisa é necessária, é importante. É quando você faz as coisas no reino, você precisa fazer essas coisas e apresentar elas, né, como fruto do resultado da presença do Senhor na sua vida. Ora, o reino de Deus se estabelece na minha vida quando eu, primeiro, quando eu penso, né, não em mim, mas no Senhor. Quando eu faço algo, eu tenho que fazer para o Senhor, eu tenho que fazer para Ele. Foi Ele que me salvou. Se eu sou alguém que pertence ao reino, eu não posso buscar a minha vontade, eu não posso buscar o meu querer. O caminho está traçado, a porta é estreita, e eu preciso percorrer o caminho do Senhor. Não é o meu caminho, não é a minha estrada, não é a porta que eu vou passar. Eu só entrei pela porta, mas o caminho está traçado. Então eu preciso viver uma vida digna do Senhor. E é isso que Jesus está dizendo, irmãos. Ora, se você é um escolhido, se o Senhor te escolheu, você precisa entender que todo o seu caminhar, que toda a caminhada sua é para a glória do nome do Senhor. É para você viver para a glória do Senhor. Se você escolheu o caminho do Senhor, o caminho difícil, o caminho apertado, esse caminho não é para fazer a sua vontade, é para que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Quando você começa a agir e fazer com que as coisas sejam para você, para o seu agrado, para a sua vontade, querido, essa é a porta larga. Você está fazendo o que você quer. Essa é a porta larga. Quando você escolhe a porta apertada, o caminho já está traçado. É um caminho estreito. Não tem para ir nem para um lugar nem para o outro. O caminho apertado, você tem que caminhar. E aquele caminho vai em direção a Deus, em direção à vontade de Deus. Por isso Jesus, olha, não adianta. Porque aqueles que escolheram esse caminho, o fruto é só um. É só um. Não adianta você dizer que faz as coisas de Deus. Não adianta dizer que você falou em nome do Senhor. Não adianta dizer que você fez milagres em nome do Senhor. Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Nós fizemos milagres em Teu nome. Nós curamos em Teu nome, Senhor. E o Senhor disse, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Por quê? Porque o Senhor sonda o nosso coração. As coisas que nós fazemos têm que ser para a glória dele e não para a nossa glória. As coisas que nós fazemos devem glorificar o nome do Senhor e não a nós. Olha o exemplo que Jesus dá, né? Aquele que ouve o quê? Jesus está dizendo, aquele que ouve as minhas palavras. Olha, irmão, sermão excelente, né? Sermão bom. Sermão do Hernandes Lopes. Hernandes Dias Lopes é um sermão bom, né?
que adianta escutar um sermão do Hernandes, né, Dias Lopes? O que adianta escutar um sermão do Cláudio Duarte sobre família? Não é ruim, né? Meio ruim. Mas o que adianta você escutar um bom sermão, né, uma boa exposição da palavra, sem que não haja prática dela? Jesus está dizendo assim: eu preguei para vocês. Eu preguei para vocês dizendo que aqueles que pertencem ao reino de Deus vivem nesse mundo para Deus. Eu preguei para vocês dizendo que aqueles que pertencem ao reino fazem diferença nesse mundo, são bem-aventurados nesse mundo. E Jesus diz assim: quem ouve estas minhas palavras, aquilo que eu preguei, e pratica, não adianta só ouvir. Adianta só ouvir? Não, Jesus está dizendo. Não adianta achar o meu sermão bom. Não adianta achar aquilo que eu falei excelente. Tinha uma multidão cercando Jesus. E uma multidão que se admirava da maneira como ele falava, do jeito como ele falava, porque ele falava de modo diferente dos escribas. E Jesus diz assim: olha, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. E aí ele dá um exemplo, né, de quem ouve as palavras dele e pratica. É comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmãos, é maravilhoso, né? Porque tem um pedreiro ali. E o pedreiro, quando constrói a sua casa, né, ele vai lá, faz o alicerce, coloca a sapata e levanta a sua casa. Mas imagina, né? Imagina, se você quer as coisas rápidas, né? Se você quer as coisas correndo nesse mundo, né? As coisas imediatas, o que você faz? Importante é que a casa esteja de pé, né? Importante que a casa esteja de pé. Vai lá, bate um contrapiso, coloca um pouco de areia, levanta os tijolos, bota a telha, a casa está de pé. A casa está de pé, rápido, né? Foi rápido, a casa está de pé. E aí, o cara que construiu a sua casa sobre a rocha, demorou mais tempo. Mas a casa também está de pé. A casa fica de pé, todo mundo está feliz. Todo mundo está feliz. Porque a casa está de pé. A casa está de pé. O problema é que quando vem a tempestade, quando vem os rios se arrojando contra aquela casa, a casa que não tem fundamento vai cair. Quando chegar os dias difíceis, apesar daquela casa ser bonita por fora, por dentro, ela não tem fundamento. E aí ela vai rachar, vai cair e você vai perder a sua casa. Enquanto aquele que construiu a casa fazendo alicerce, fazendo fundamento, esse vai ter a sua casa de pé. Querido, essa é o exemplo que Jesus dá para dizer a cada um de nós que nós temos que ter relacionamento com Ele. A rocha é Ele. E se você quer ter relacionamento com Ele, tem que cavar, filho. Tem que cavar. Se você quer ter uma vida realmente edificada, firmada, fortalecida, tem que gastar tempo cavando. Tem que gastar tempo cavando para encontrar a rocha. Querido, as lutas dessa vida vão chegar. E a única forma de você vencer as lutas é você estar fundamentado. É você ter fundamento. E qual o fundamento que o Senhor espera para mim e para você? Eu espero que você tenha Cristo no seu coração. Esse é o maior fundamento, né? É a coisa que serve de base para enfrentar todas as dificuldades da nossa caminhada. Uma coisa que faz com que eu tenha força para vencer a mim mesmo, as minhas emoções, os meus problemas, é a presença do Senhor no meu coração. É a presença do Senhor dizendo para mim: estou contigo, estou ao seu lado. Não vai caminhar sozinho, eu vou contigo.
Somente ser forte, ser corajoso. Esse é o fundamento. O fundamento da minha casa espiritual é a presença de Jesus no meu coração. É a presença de Jesus na minha vida e a fé que eu tenho nele. Crer nele. Crer no poder dele. É isso que Jesus está dizendo no seu sermão. Olha, não adianta vocês ouvirem, acharem meu sermão bonito. Vocês têm que receber a mim no vosso coração. Não adianta vocês ouvirem o que eu estou dizendo. Vocês precisam me ter no coração. Vocês precisam ser exatamente como alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. Vocês buscaram, vocês se aprofundaram, vocês vieram ao meu encontro, vocês colocaram eu como objetivo primeiro da vida de vocês. E é isso que Jesus vem dizer a cada um de nós, né? Se vocês estão preocupados, né, com este tempo, com esta vida, né, vocês deveriam se lembrar que o Senhor que vocês creem, aquele que vocês colocaram como fundamento, é maior do que tudo isso que está acontecendo aqui. Seja de violência, seja de luta. Eu quero lembrar a igreja lá de Éfeso, né? A igreja lá do Apocalipse, a primeira igreja que João escreve lá no Apocalipse. Olha o que João diz para a igreja, Jesus diz para a igreja lá do Apocalipse. Ele diz assim, capítulo 3. Perdão, capítulo 2. Diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e achaste mentirosos, que tens perseverança, que suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste enfurecer. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra, pois, da onde caíste, arrepende e volte à prática das primeiras obras, senão venha a ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Não adianta, irmãos, viver uma vida cristã de aparência. Não adianta viver uma vida cristã até maravilhosa, né? Homens que andaram conforme a vontade de Deus, que preocupados com a doutrina, preocupados com a palavra, mas esqueceram o primeiro amor. Esqueceram do fervor da conversão. Esqueceram da mudança que causou a presença do Senhor no seu coração. Como é que a gente faz as coisas de Deus sem amar a Deus? Tem muita gente que faz isso, né? Faz as coisas de Deus sem amar a Deus. Faz as coisas de Deus sem realmente sentir amor por Cristo. E é isso que é condenável à igreja de Éfeso, por ser uma igreja zelosa, uma igreja que anda no caminho, mas se esqueceu que as coisas de Deus têm que ser feitas com o coração. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o profundo do nosso ser. E nós precisamos viver uma vida cristã autêntica. Por isso Jesus vai dizer, olha, o verdadeiro cristão, o verdadeiro cidadão do céu, o fundamento dele, a base dele é a rocha. E a rocha é Cristo. O que você tem carregado no seu coração? Você tem carregado no seu coração dogmas, posições. Ora, quem tem que habitar no seu coração, quem tem que viver no seu coração é Cristo. É Ele que tem que conduzir a sua vida. As outras coisas vão sendo direcionadas por Ele. A vida precisa ser direcionada por Cristo. O caminho não pode ser seu, o caminho tem que ser dele. Por isso, a vida cristã
O caminho é assim, é apertado. Só tem a porta. Se você escolheu aquela porta, o caminho é igual à porta. É estreito. A porta é estreita, o caminho é estreito, difícil. Poucos são os que acertam com essa porta, poucos são, porque na verdade o Senhor conhece o coração. Na verdade, não adianta viver uma vida cristã de aparência, não adianta viver uma vida cristã simplesmente como se fosse uma exposição para outras pessoas verem. Porque a vida cristã tem que ser vivida com a palavra de Deus. Tem que ser prática. A prática é obediência. Você lembra lá quando Jesus passou, né? Esse evangelista aqui conta isso. Esse evangelista. Jesus estava passando, tinha um cara sentado. Jesus estava passando, o cara estava sentado e disse: vem, segue-me. O cara levantou e foi. Quando Deus apareceu a Abraão lá na terra dele, lá em Ur dos caldeus, o Senhor apareceu a Abraão e disse assim: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vem para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão saiu, não perguntou onde era, como era, que lugar que ele deveria. O apóstolo que Jesus chamou, o discípulo que ele chamou, perguntou: Senhor, o Senhor vai me fazer discípulo? O Senhor vai me fazer apóstolo? Eu tenho que caminhar assim? Tenho que caminhar... Não, é obediência, irmãos. É ouvir a voz e obedecer. É escutar a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor. É essa a importância da vida cristã. Uma vida cristã tem que estar obediente. Não adianta ouvir a palavra e não praticar. Não adianta ouvir a palavra, ela entrar no ouvido e ficar simplesmente na suposição. O Senhor espera que os seus filhos obedeçam a sua voz. O Senhor aguarda que aqueles que ouvem a sua palavra usem ela dia após dia na caminhada, usem ela dia após dia na sua vida. É isso que o Senhor espera de nós. Que sejamos praticantes, não ouvintes da palavra. Se você é ouvinte da palavra, né, se você não coloca a palavra na sua vida, você está simplesmente desvirtuado do caminho. Porque você construiu uma casa, ela é bonita, ela está lá, mas ela não tem fundamento. Quando chegar o momento de maior luta, de maior dor na sua vida, rapidamente vão arrancar você do lugar, vão arrancar você do caminho, da direção, porque a sua casa foi construída sobre areia. E é isso que o Senhor espera de nós hoje. Sabe por que nós estamos aqui, irmãos? Nós estamos aqui porque o Senhor tem feito morada no nosso coração. Por isso a nossa alegria, né? Eu também estou muito feliz, porque a melhor coisa para a minha vida é servir ao meu Senhor. Servir ao meu Senhor. Eu tenho muitas coisas para fazer. Eu tenho muitas coisas que o Senhor tem colocado na minha mão para realizar. Mas a melhor coisa que eu tenho que fazer é falar do seu amor, falar da sua graça, falar do seu perdão, falar das maravilhas que Ele tem feito na nossa caminhada. É isso que eu espero, irmãos, porque não adianta ter o título de cristão, não adianta ter o nome de cristão, tem que ser cristão, tem que viver como cristão. Não adianta simplesmente ouvir, tem que frutificar. É isso que Jesus está dizendo. Você vai conhecer aqueles que pertencem ao reino quando eles frutificarem. Quando o resultado da presença do Senhor na vida deles começar a florescer, começar a brotar. Por isso, cuidado, porque existem muitas pessoas que se parecem cristãos,
mas que, na verdade, o resultado da vida, das ações, não demonstram a grandeza da presença de Deus, do amor de Deus na vida deles. E cuidado com a sua vida, porque talvez o que você esteja fazendo seja para agradar você mesmo, seja para satisfazer o seu próprio coração, e não seja para abençoar outra vida. Porque se uma árvore frutífera, se uma árvore frutifica, ela frutifica para outra pessoa. Não é isso? Quando a laranja dá, a laranja é para ela mesma? Não, é para alguém. Quando a árvore cristã frutifica, quando os atos de Deus, as atitudes, a palavra de Deus faz efeito na sua vida, é porque você está abençoando alguém. Essa é a importância da vida cristã. Uma vida cristã que não abençoa outra pessoa, certamente é uma vida cristã vazia. Porque não adianta. Lá no Éden, lembra lá do Éden? Tinha uma árvore lá no meio do jardim. A árvore que estava no meio do jardim representava quem? Tinha uma árvore do conhecimento, do bem e do mal. E tinha uma outra árvore, a árvore da vida. A árvore que estava lá no meio do jardim representava a obediência do homem a Deus. A obediência. Quando o homem toma da árvore que estava no meio do jardim, ele desobedece a Deus. Tinha uma outra árvore lá, que era a árvore da vida, mas ele queria ser igual a Deus. Às vezes a gente quer viver como Adão, né? Na desobediência. E aí Jesus vem e fala assim, olha, me imitem, não sejam como Adão. Obedeçam a Deus como eu obedeci. Andem em conformidade com a vontade de Deus e não como Adão andou, em desobediência. É isso que Deus espera de nós, irmãos. Que a palavra dele faça efeito na nossa vida. Que a palavra dele traga paz ao nosso coração. Que a palavra dele frutifique, abençoe outras pessoas através da nossa vida. Então, que Deus te abençoe, que Ele te ajude a entender essa palavra, que você possa entender a importância de frutificar, né? De frutificar e viver a palavra de Deus, sendo ela a base, o fundamento para a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.